Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Perdemos a quinta partida seguida. Bahia 1, Vasco 0. E o pau torou. A torcida está arrasada, decepcionada e completamente fula da vida. E a imprensa vascaína, seja a imprensa de carteirinha, seja a das redes sociais também. Só que eu entendo a torcida. São décadas de más administrações que só fizeram merda e humilham o torcedor diariamente, tratando-o com desrespeito sem a consideração devida. Mas a imprensa, seja a paga, seja das redes sociais, pagas ou não, aproveita a decadência do clube e o sofrimento do sócio e torcedor por conta dos maus resultados do time para destruir o clube. Isso é uma coisa muito semelhante ao que acontece com o país. O brasileiro e o vascaíno entrou numa fase de antagonismo. Ou ele está do lado dos políticos corruptos que só veem o país como um rebotalho, uma sobra, um resto de nação que deve ser pilhado e explorado em proveito próprio, ou está decepcionado, triste e arrasado com a própria ação de quem o extorque e não tem força para reagir. No caso do Vasco, ou você está do lado de quem vive do esgoto em que ele se transformou por décadas de maus tratos e usurpação, ou está ao lado de quem ama o clube e não tem força para lutar por sua reconstrução. E qualquer mau resultado obtido em campo acaba dando munição para a imprensa e os políticos que faturam com a desgraça do Vasco. Por isso, após a derrota para o Bahia, os abutres agitaram suas asas e todos os canais de Vasco ou resenhas jornalísticas, com raras exceções, correram atrás de seus likes e visualizações, proferindo diversas opiniões, algumas com fundamento e outras por maldade mesmo, descendo o pau no Vasco. Opinião sempre deve ser respeitada e preservada em nome da liberdade de expressão, mas sempre deve estar associada ao direito do contraditório, e isso nem sempre é oferecido por quem se especializou em divulgar o quanto pior melhor. E o que eu vi após o jogo contra o Bahia foi o incentivo que esses comentaristas vomitaram sobre a situação do clube. E por que estou opinando contrariamente ao que aconteceu? Simples, tais atitudes nunca levaram à melhoria do time. Assim como invasão de treino, pichação de muros e atos violentos nunca levaram equipes ao sucesso. No máximo, só metem medo às pessoas. Digam quantos clubes viraram o jogo por conta de pressões violentas. Precisamos entender que o que funciona é um movimento orgânico dos sócios, torcedores e dos órgãos internos, no sentido de oferecer apoio e cobrança de ações. E o que acontecerá se o Vasco não ganhar do Internacional em casa no próximo jogo? O sentimento ou a mentalidade de perdedor aumentaria ou já temos tatuado no peito o pressentimento de que nada dá certo no Vasco? Foram 13 treinadores em 5 anos e isso resolveu? Isso é normal? Não esperávamos 5 derrotas seguidas, mas elas vieram e mudamos rapidamente de um time vitorioso no segundo turno para um time beirando a zona do rebaixamento. E ainda temos que aguentar uma turma de maconheiros da internet curtindo a possibilidade da queda do Vasco. Enquanto o Vasco continuar desprezando a cruz de Cristo e torcedores dando assistência a canais de pessoas com a mentalidade corrompida pela guerra cultural, continuaremos lutando para voltar a ser respeitados no futebol. Na quinta-feira vamos continuar a contar nossa história de sofrimento, pois na sexta-feira o Vasco escreverá mais um capítulo da saga Até Quando? Até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, me diga.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.